Pode parecer estranho e até mesmo nojento, mas a prática de pessoas do mesmo sangue se envolvendo sexualmente, que é chamada de endogamia, era relativamente comum em tempos passados. Principalmente famílias mais nobres, acho que a ideia era perpetuar sua própria linhagem, não misturando o seu sangue com o do resto da população. Isso ficou evidente até mesmo quando foi retratado, inclusive pela Casa Lannister em Game of Thrones. Essa abominação deixou de ser praticada pelos mais variados motivos, e um deles era os problemas genéticos que usualmente aconteciam nas gerações futuras. Porém, acredite se quiser, nos Estados Unidos existe uma família que continua aí com esse tipo de relação entre familiares. Os Whittakers, ou melhor dizendo, a família consanguínea mais famosa dos Estados Unidos. Eu não preciso nem dizer que a grande maioria possui problemas sérios, mentais, além aí de deficiências físicas. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Um caso envolvendo incesto ficou bem famoso nos Estados Unidos. Nessa história, como se já não bastasse o incesto, que já seria chocante, ainda teve morte, que foi a de Steven e Kate, que já fizemos até mesmo um vídeo aqui sobre isso. Esse tipo de relacionamento nada mais é do que quando a pessoa tem relação com alguém do próprio sangue. Porém, nesse mesmo meio está a endogamia, que é quando as pessoas aparentadas não só realizam o ato sexual, como também se reproduzem através dele. Isso, acredito que acaba sendo mais comum no reino animal, mas não entre seres humanos. O fato da família Whittaker ser totalmente endogâmica é o que acabou se tornando aí, os tornando mais conhecidos aí recentemente. Isso aconteceu depois deles serem encontrados por um fotógrafo norte-americano chamado de Mark Laita. Esse cara tem aí cerca de 63 anos e tem uma série de livros além de um site. Bom, o primeiro encontro entre ele e essa família aconteceu em 2009, quando o documentarista e fotógrafo iria lançar o seu livro chamado de Created Equal. Em 2020, ele voltou de novo para se encontrar com a família, dessa vez para fazer um documentário sobre ela. E o último encontro foi no ano passado, para uma reuniãozinha aí bem tranquila. Ray. Hey Ray, good to see you. You want to show me what you guys built next door? Show me the house next door. Take me over there. O fotógrafo também participou do podcast chamado de Concrete. Lá ele contou mais sobre o dia a dia e alguns detalhes da família nada tradicional. A família. Os Whittakers, eles moram na cidade montanhosa rural de Odie, no estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, onde a população é de apenas aí cerca de 779 pessoas, então é bem pouquinho, Infelizmente, os pioneiros da família já se foram, mas ainda tem muita gente viva da família para contar a história, ou no caso, se quisessem contar, já que eles não são de falar muito sobre eles. E lembra que eu comentei que essa relação entre as pessoas da família podem causar vários problemas ao ser humano que vai nascer? Então, alguns deles são infertilidade, nanismo, hemofilia, palato fissurado, albinismo, membros fusionados, fenilcetonúria, nem sei o que é isso, anemia falciforme, entre outras coisas, Não é à toa que dizem que os membros vivos da família sofrem com alguns distúrbios de falta de aptidão física e mental, o que também dificulta aí na fala de alguns. Muitas vezes eles nem falam, eles só ficam ali grunhindo, fazendo alguns sons ali com a boca. Os membros da família nunca fizeram exames para terem ali um laudo, se sofrem algum problema mental ou alguma outra coisa. Mas eu acredito que parece meio óbvio a gente vendo ali os vídeos em que eles aparecem, O John Whittaker era o pai de todos eles, E foi quem deu origem à família consanguínea. Ele era casado com uma mulher que todo mundo acreditava ser a sua própria irmã. Mas, depois de algumas investigações, descobriram que na realidade era sua prima. Durante a visita aos Whittakers, o fotógrafo também acabou descobrindo que eles não terminaram nem os estudos básicos. A família mora nos Estados Unidos, porém dizem que eles são britânicos. Mas de onde?
ninguém sabe dizer. Apesar de ser bem difícil a comunicação, um parente contou que eles entendem tudo o que dizem e que se por acaso algum aí não gostar do que você vai falar, do que eles ouvirem, eles acabam gritando. A família hoje em dia é composta aí pelos irmãos Betty, Lorraine, Ray e pelo primo Timmy. Existem também relatos de uma irmã não identificada e outros membros da família que o fotógrafo Mark nunca conheceu. Por mais que tenham essas dificuldades, aparentemente existem vizinhos que gostam e cuidam deles, já que até ameaçaram armados o próprio Mark quando ele apareceu lá a primeira vez, né, para poder ter um contato com a família. Então o pessoal achou lá que ele estava querendo perturbar a família, ridicularizar, e aí acabaram abordando dessa maneira aí o Mark. Depois eles viram que não era bem assim, e que o fotógrafo só queria ajudar a família mesmo. Hoje em dia o Mark até ajuda a galera da casa, né? Ele vai lá com certa frequência, leva até os velhinhos mesmo para cortar cabelo, além de sempre também dar uma grana para eles, para ajudar também, né? Já que o salário na região não é tão alto assim. A real é que ele diz que nunca vai lá ver a família de mãos vazias, ele sempre leva algum mimo pro pessoal. Dá pra ver aí pelos vídeos postados deles juntos que ele realmente, pelo menos aparenta se importar com a estranha família que sempre está fazendo alguma coisa por eles, tipo cortando cabelo ou mesmo indo no supermercado para fazer algumas compras. You want a watermelon? Can you grab it? O próprio Mark disse que por mais que não pareça, a família passa por algumas dificuldades e que só ganham grana com o trabalho na fazenda da família. Bom, o Mark, ele tá fazendo esses vídeos com os Whittakers aí, cara, tá dando muita view, né? Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro vídeo que ele fez, eu acho que deu mais de 20 milhões de views. Então, assim, acho que nada mais justo, né, do que ele converter um pouquinho disso aí, ainda mais sendo que o AdSense lá de fora, né, é muito maior, né, do que aqui do Brasil. Então ele deve ter ganhado uma boa de uma grana com a AdSense desses vídeos. Então, acho nada mais justo, né, do que ele ajudar a família aí, né, dar um pouco aí, senão até tudo até deveria, né. Bom, parece até que ele já chegou até mesmo a fazer vaquinha, né, para poder ajudar a galera doando, para eles poderem ali reformar a casa dos Whittakers, porque dá para perceber que é uma casa bem humilde mesmo, né, eles precisam de ajuda ali. Então, assim, é uma coisa bem diferente, né, ninguém conhecia até então essa família. E acabou aí sendo aí a mais famosa família endogâmica aí dos Estados Unidos. Mas aí, você já conhecia os Whittakers? Você conhecia? Já tinha ouvido alguma história parecida, né, sobre essa relação incestuosa entre familiares? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Quem sabe a gente traz aqui um outro vídeo aí também contando mais um pouquinho aí do que a gente acabar descobrindo, porque tem vários vídeos dos Whittakers aí lá no canal do Mark. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!